Que eu quero compartilhar com vocês, tentar em breves palavras aqui, compartilhar uma mensagem que eu trouxe no domingo passado, que eu não trouxe no sábado passado, que domingo foi dia das mães, né, Reginaldo? Então não trouxe no sábado porque realmente não tinha me preparado. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra em Josué capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2 de Josué, para um bom leitor, vamos perguntar aqui ao Reginaldo que é um bom leitor. Falar de quem, Reginaldo? Não pode filar. Reginaldo tá filando, irmãos. Não vale, né? Capítulo 2 de Josué, eu tô brincando com o Reginaldo, viu, irmãos? Fala de Raabe. Raabe. E quem foi Raabe, Reginaldo? Já que a gente, crentes gosta muito de falar da vida dos outros, né? Então vamos falar dessa mulher, né? A mulher que não prestava. Você discorda comigo, Reginaldo? Uma Raabe não prestava, né? Porque a gente faz a comparação com os dias de hoje. Uma mulher que, dia de hoje, que vive a vida que Raabe vivia, a gente, principalmente os crentes santarrão, né? Eu tô adjetivando mesmo, crente santarrão. Olha assim, não quer, não. Tá escrito em Salmos. Não podemos nos misturar na roda dos escarnecedores. Não pode, tem que se afastar. Esse tipo de gente, ó, bem longe, né? E é esse tipo de gente que Jesus, Deus encarnado, veio e se misturava. Mulher samaritana, vamos dizer assim, entre aspas, mulher do fluxo de sangue, a mulher que foi pego em pleno ato de adultério. Se a gente olhar, fazer a comparação com os dias de hoje, Reginaldo, só gente que não presta, né? Gente que não presta. Era esse tipo de gente que Jesus andava. Que Jesus falou assim, ó: ei, tu, vem, segue-me. Olha lá, Zaqueu. Zaqueu, o próprio Mateus, né? O próprio Mateus. Mas a gente só olha para os 12 discípulos: Pedro, João, Felipe, André. Aí vê lá aqueles homens, que o único defeito daqueles homens era que eles não sabiam ler e eram muito, tipo o Genival da vida, né? Muito grosso. O Paulo, né? Pronto, Não, mas Paulo há uma diferença. Não, era um doutor, né? Paulo era um doutor. Mas a diferença do Paulo é que ele era fariseu, religioso. Mas Pedro não era. João não era, Tiago, André, não era apenas homens iletrados. Mas esquece que Jesus andava, as pessoas que rodeavam eles, possivelmente, eu vou fazer uma conjectura, possivelmente eram justamente prostitutas, ladrões, pessoas que a gente vê pelos Mateus lá no, né, onde cobrava imposto lá. Não roubava lá do povo. Aí hoje em dia os profetas, né? Os profetas de hoje em dia aqui no Brasil só querem andar no meio de quem? Das profetadas, profetisas, profetários, né? Só homens de terno, gravata e que usa sapato de bico fino, né? Anel no dedo, gravata chique. Tem uns ternos também que ultimamente usam aí, que a luz quando bate fica brilhando, parece a roupa de Herodes, né? Mas não querem pegar suas biblinhas, né, de capa luxuosa e sair na noite na boca de fumo, né? Moradores de rua, pessoas que andam perambulando, ou então vai lá. Eu não sei se o Reginaldo conhece algum lugar, o nome do lugar aqui em Londrina. Lá em São Paulo a gente conhece como Rua Augusta, que tinha lá mulheres como Raabe, leste-oeste, né? Então, Avenida Leste-Oeste. Então pronto, os pregadores não querem sair daqui de Jataizinho, de Biporã, com suas bíblias luxuosas, seus ternos, né? Acho que é mais de R$ 300, né? Um terno, né? Eu tô querendo mais baixo, tá? Mais baixo, né? R$ 300. Não querem sair daqui, pegar o ônibus, seu carro, sua moto. Ônibus não, Reginaldo, porque esses caras não tem ônibus. Eles têm os carros deles próprios.
não querem sair daqui, lá para leste e oeste, e seguir aquela avenida lá, e pegar aquelas Raabes da vida, para falar que Jesus te ama. Ah, Genival, você tá falando se faz isso? Não, não faço. E possivelmente se eu tivesse carro, também não faria. Porque eu também, meu irmão, se você está aí ouvindo a palavra de a rádio Nova Geração FM e está se questionando se eu faria, eu me coloco no mesmo patamar que você, tá? Me coloco no mesmo patamar que você. Mas Deus está nos pesando. Tinha isso em mente. Não adianta você ir para a igreja hoje, lá pregar a palavra de Deus, falar língua estranha, sapatear, rodopiar e dizer que ama o seu próximo, sendo que o seu próximo está lá na leste e oeste. Raabe, Josué capítulo 2 diz assim, ó, enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Cetim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e dormiram ali. Daí, Reginaldo, eu fiz um questionamento. E lá na igreja eu peguei um pastor lá como exemplo. Hoje eu vou pegar seu exemplo aqui, eu e você, né? Vai que quem é o seu pastor hoje? Não, tá sem pastor. O Reginaldo o pastor de Reginaldo é só Jesus. Só Jesus, o pastor espiritual. Mas vamos dizer, bom, vou pegar aqui o pastor José Paulo. Hoje tem culto lá na igreja, na rua Curitiba 179. O Genival vai estar lá hoje, irmão. Rua Curitiba 179. Aqui em Jataizinho, ali do lado da campo de futebol Dionísio Stricker, né, Reginaldo? Então o Genival vai estar lá hoje à noite. Aí eu vou pegar então o pastor local ali, o pastor José Paulo. Aí ele fala pra mim e pro Reginaldo, Genival, vai lá na casa, vou usar um nome aqui fictício, vai lá na casa da Rita, que é uma prostituta, ali no Pombal. Aí vai eu e o Reginaldo na casa da prostituta Rita e entramos na casa dela. Aí o Éder vê a gente entrando lá, aí corre, que é o que aconteceu aqui, ó. Correram e foram avisar pro rei, olha, 2 espias entraram na casa da Raabe. Ah, é? Aí o Éder vai falar assim, ó, o Reginaldo e o Genival entrou na casa da Rita, a prostituta lá do Pombal. Será que o pastor vai querer saber, vir perguntar pra nós o que a gente vai fazer lá? Porque na mente desses religiosos, pastores, presbíteros, diáconos, que andam com as suas mantas espirituais e seus filactérios arrastejando pelo chão, igual os fariseus, eles querem saber logo de julgar. Não dá oportunidade pro Genival, não dá mais oportunidade pro Reginaldo, vai ficar de banco. Na verdade, não vai procurar saber o que a pessoa foi fazer lá. E os espias aqui fazendo uma comparação, né? E os espias aqui entraram na casa de Raabe e Raabe, lembra da mentira? Não vou falar mais de mentira não, porque eu falo, na igreja principalmente as pessoas, o Éder mesmo ele é contra a minha teoria, né? A minha opinião e fé. Mas não tem problema, porque Raabe mentiu. Agora pensa, Raabe, prostituta, Reginaldo, e mentirosa. E aí, irmão? E aí, Éder? Prostituta e mentirosa. Pergunto, a mentira que Raabe usou foi do diabo? Reginaldo, você pode me responder? Hein, Éder? Você pode responder aqui, ó. O Éder tá me acompanhando aqui pelo Facebook. A mentira de Raabe foi do diabo, tornou ela filha do diabo, como Jesus falou para os fariseus. Vamos lá. Então Raabe mentiu dizendo que os homens não estavam na sua casa, sendo que eles estavam lá em cima no telhado. Estavam no telhado. E falou para os caras, os soldados lá, ó, se vocês irem depressa, mentiu de novo. Se vocês forem depressa, vocês vão alcançar. Só para os caras, ó, sair correndo e
despistar, né? Despistar os caras. Mentiu de novo, a segunda vez. Pergunto de novo. Essa mentira que ela usou foi o diabo que botou na boca dela mentir desse jeito? Pois bem, Raabe, prostituta e mentirosa. Aí ela livra os espias. E eu acho que eu já falei sobre isso. O que Deus fez dela. Porque por essa atitude Deus fez uma mulher bem-aventurada. E por que, irmãos, ela fez isso? Foi por amor à vida dela? Eu já falei aqui que não, né? Não, acho que umas 2, 3 semanas atrás falei dela aqui. Eu adoro de falar de Raabe, a mulher prostituta. Ela livrou os espias, mas ela estava disposta a se sacrificar. Por causa de quem? De quem, Reginaldo? Da família. Só me prometam que vocês vão livrar da morte meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ela não se coloca. Vocês vão livrar eu, meus pais e meus irmãos. Vocês vão livrar meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu. Ela não fala em nenhum momento que ela. Então é porque ela estava disposta a se sacrificar, a morrer pelos seus parentes. Pelos seus parentes. Então, se você fizer, é claro que não vamos comparar Raabe com Jesus, né? Mas Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Deu a própria vida dele por mim e por você. E Raabe estava disposta a dar a vida dela pela família, significando que ela estava disposta a dar a vida pelo seu próximo. Claro que o mais próximo dela lá eram os pais. Quem sabe, Reginaldo, acho que eu falei aqui isso. Quem sabe os pais da Raabe não queria nem saber da vida dela, exatamente pelo modo de vida, estilo de vida que ela levava. Quem sabe? A gente pode fazer uma conjectura. A Bíblia não nos diz, mas podemos conjecturar. Como? Você vai trazer, fazendo analogia para os dias de hoje. Mulheres que, não sei se você conhece, mas que a gente ouve falar, normalmente essas mulheres, elas vivem uma vida solitária. E para fugir dessa solidão, elas mergulham nas drogas. Para fugir da depressão, na verdade, da depressão. Porque essas mulheres, elas na vida sóbria delas, elas vivem deprimidas, tristes. Então, para fugir disso, se drogam, bebem e aí, consequentemente, vem a seu modo de vida de se prostituir para poder, entre aspas, sobreviver. E só Cristo para mudar a vida de alguém. Para finalizar, irmãos. Eu comentando com a Lúcia. Olha o que Deus fez da vida de Raabe. Raabe tornou-se a mãe. Não, se tornou acho que a bisavó. Bisavó. Ou foi avó ou foi bisavó. Sabe de quem? Do rei Davi. Sabe por quê? Sabe quem foi o filho de Raabe? Boaz. E quem foi Boaz? Marido de Ruth. De Ruth nasceu Obed. De Obed nasceu, acho que Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu o rei Davi. Mas se você olhar para o livro de Ruth, você vê como mulheres assim são esquecidas. Ruth capítulo 4, versículo 18 de Ruth. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Para você ver que o nome de Raabe está em oculto aqui nessa geração. Porque Raabe, ela foi esposa de Salmão. E Salmão foi pai de Boaz. Então, Boaz pai de Obed, Obed pai de Jessé. Então ela era bisavó de Davi. Mas resumindo, aí aparece o nome de Raabe aonde? Mateus capítulo 1, versículo 6, se não me engano, na genealogia de Jesus Cristo. Então Deus fez de alguém que não prestava na sociedade
uma mulher bem-aventurada que fez parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Deus encarnado. E eu estava ouvindo Jesus, não sei qual foi o pregador, dizendo, acho que foi o pastor Alexandre Rodrigues, falando assim, que na genealogia de Cristo você não encontra um religioso fariseu. Todos na genealogia de Cristo foram pecadores, e que, entre aspas, diante da sociedade não valia absolutamente nada. Aí vem o Espírito Santo através das cartas de Paulo dizendo assim que Deus confunde as pessoas, os sábios, pegando as pessoas que não sabem nada e enche de entendimento, lapida aquela pessoa, tira de dentro de si tudo que não presta para fazer dessa pessoa uma pessoa renomada. Não é verdade, Reginaldo? Está aí a história de Raabe. Deus fez dela uma mãe bem-aventurada. A Ruth também, ela era moabita. E se você olhar nas escrituras, os moabitas foram amaldiçoados. Né, Reginaldo? Os moabitas foram amaldiçoados pelo próprio Deus. E quem era a raiz dos moabitas? As filhas de Ló. Não é, Reginaldo? Filhas de Ló, Moab e Amon, né? Mas Ruth era moabita, veio de lá, ó. Uma filha que deitou com o pai para poder gerar filhos. E Deus amaldiçoou aquela geração, aquela raiz, sei lá. Mas o que Deus fez? Dali tirou Ruth, Raabe, Ruth. Olha só, irmão. Aí, Reginaldo, olha para mim, para você e para nós. Nós éramos, fomos ou somos piores do que esses homens e essas mulheres, né? Mas olha só o amor de Deus para com elas, para com nós. É apenas, irmãos, um espelho e um reflexo. Através da palavra do Senhor, Deus mostrando para mim e para você. Nós não somos nada, não valemos nada, não somos dignos de nada. Mas louvamos ao nosso Senhor pela sua infinita misericórdia. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, ouvinte da rádio Nova Geração FM e aqueles que nos acompanham no Facebook. Hoje, a gente pode estar sendo, que nem a minha noiva vai ficar brava comigo muitas vezes, né? Que eu me sinto desonrado várias vezes e chateado. Então hoje a gente está sendo desonrado pelos homens. Mas num futuro em que a gente não vai mais estar aqui, Reginaldo, nosso nome estará na boca de alguém. Estará na boca de alguém. Quando ele estiver pregando a palavra de Deus, aí vai lembrar do nome do Reginaldo. Vai citar o nome do Reginaldo como exemplo. Aquilo assim era um homem de Deus. Pegando o Reginaldo aqui como referência, né? Um homem calado, só vivia a vida dele, a vidinha dele, não olhava nem para a direita nem para a esquerda. E que a vida dos outros, ó, ele fazia a parte dele e pronto. O Genival, aquele grosso lá, era grosso, né, Éder? O Genival era um grosso, era um Shurek brasileiro, nordestino, acima de tudo. Mas, no futuro, alguém vai dizer, o irmão Genival tinha umas teorias meio louco, umas teorias meio louca, umas teses meio louca. Ele tem o costume de dizer assim que é opinião e fé, porque opinião não é afirmação, irmão. Opinião não é afirmação. E eu sei que num futuro em que eu não estarei presente nessa vida, eu serei lembrado. Porque eu sou digno ou merecedor? Não. Porque possivelmente eu sou pior do que Raabe. Então se Raabe, sendo o que era, fazendo o que fez, hoje, pelos séculos dos séculos dos séculos do século, enquanto tempos e tempos determinados, sol, lua, dia e noite existir, outono e inverno, verão e primavera existir, o nome de Raabe será lembrada. Certo é, Reginaldo, que por bem pouco, hein? Não é verdade? Quando você ouve a mensagem de Raabe, só a mulher que não prestava, a mulher que escondeu os espias. Mas olha o que Deus fez dela. Por ela mentir, Deus foi na vida dela.
Da mesma forma, irmãos, somos eu e você, tá? E uma palavra aí de motivação para você que está desanimado no caminho do Senhor. Olha só, vale a pena. Vale a pena ser apedrejado, caluniado, desonrado. Vale muito a pena. Deus ele vai honrar a tua vida em nome de Jesus, tá bom?